conosco, um pregador, né, muito importante. O Senhor trouxe revelação do céu. O Eric vai estar pregando nessa noite, amém? Se for para Jesus mais forte, por favor. Meu Deus. Estão estranhando? Não sou careca, não sou moreninho. Mudou o vaso, mas o olheiro é o mesmo, amém? Glória a Deus. Queria convidar vocês a se sentarem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus já tem ministrado, já tem falado através do louvor nas nossas vidas. Eu creio que a palavra é só uma extensão do mover que Deus já tem feito. Abra suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Versículo 42, por favor. Amém. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42, diz assim: E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos repetir para vocês entenderem. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Aplauda o Senhor por essa passagem. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, porque o Senhor já tem falado. Obrigado por essa linda passagem. Nós poderíamos ir embora neste momento, crendo que o Senhor já ministrou em nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor continuará a falar através da sua palavra. Em nome de Jesus te pedimos, revela-te a nós, mostra-nos o seu poder por glória do seu nome. Amém. Amados, o tema da mensagem de hoje é: conhecer é mais do que ouvir. O que eu tenho, o que Deus tem para ministrar, primeiro Ele ministrou no meu coração, mas que Ele gostaria de ministrar no coração de vocês, é o que nós acabamos de cantar: intimidade, conhecer a Deus, viver com Deus. E Deus me trouxe essa passagem que eu acho que todo mundo aqui está careca de saber, menos o pastor, tá? Que é a passagem da mulher samaritana, que é o que o capítulo de João, até esse versículo 42, ele conta. Para que nós cheguemos até esse versículo, eu queria explicar para vocês a história dessa mulher e o que aconteceu para que chegasse nesse ponto. Volte no versículo 1 do capítulo 4. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Guarda esse versículo. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Vamos parar por aí, depois a gente continua. Eu quero que vocês realmente imaginem a situação. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia outra vez. E no versículo 4, ela deixa bem claro: e era necessário passar por Samaria. Por que João dá uma ênfase nessa passagem? Samaria é uma cidade como qualquer outra, mas João deixa um versículo exclusivo para dizer isso. João quis dizer o seguinte: havia uma rixa entre o povo judeu e os samaritanos. Existia uma briga antiga que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então João deixou claro: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então vamos entender: Jesus estava indo para a Galiléia e ele teve que passar por Samaria.
que era um povo que não conversava com os judeus. Na verdade, os judeus não conversavam com os samaritanos. Só que Jesus, chegando a uma cidade, ele parou. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que quebra os paradigmas. Ele é um Deus que vem para mudar tudo aquilo que a gente acha. E nesse momento ele para, perto de um poço, diz a Bíblia. Vamos na nossa cabeça imaginar um poço como aqueles de desenho mesmo. Uns tijolinhos à vista, uma madeirinha com uma cordinha amarrada e imagino eu um baldezinho ali para a pessoa descer na manivela e pegar água. Vamos imaginar para ficar melhor. Vamos continuar a leitura onde a gente parou. E aqui diz que era a hora sexta, amém? Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos lá. A Bíblia nos conta que Jesus estava indo para Galileia e ele estava com fome, ele estava com sede, como aqui João mostra o lado humano de Jesus. E ali ele resolve parar perto de um poço e os seus discípulos foram à cidade ou ali a uma aldeia que vendia comida, um lugar mais próximo, comprar comida, e Jesus ficou ali sozinho. E diz a Bíblia que na hora sexta, uma mulher de Samaria foi tirar água do poço. A hora sexta, segundo a Bíblia, é mais ou menos meio-dia no nosso horário. Então você imagina que o calor, Jesus ali cansado de andar, resolveu parar e uma mulher foi buscar. Aqui começa uma história diferente. Eu não quero pregar nessa noite, não é sobre a mulher samaritana, mas eu quero que você entenda que naquela época era costume que as mulheres mais novas da casa fossem buscar água para todas as necessidades da sua casa. Então era de costume que elas fossem até os poços buscar água. Só que geralmente elas faziam isso por volta das 6 horas, no finalzinho da tarde, já para a noite. E aqui a Bíblia nos conta que tinha uma samaritana sozinha para buscar água no meio-dia. E outra coisa, Jesus falou com ela. Os judeus não falavam com os samaritanos. Um dos motivos era que os judeus, eles eram um povo muito religioso e eles não aceitavam nenhum tipo de ascendência do povo judeu que não fossem os judeus. Eles não aceitavam que os próprios judeus casassem com outros povos. E o que aconteceu? Os judeus que casaram com outros povos moravam em Samaria. Então havia uma rixa muito grande. Os judeus não conversavam porque eles os consideravam um povo impuro, um povo que se misturou com povos que não eram do plano de Deus. Então eles o rejeitavam por uma religiosidade, por algo que eles aprenderam desde o começo, eles eram rejeitados. E diz a Bíblia que ao meio-dia uma mulher foi buscar água. Isso nos mostra talvez o sofrimento daquela mulher. Isso a Bíblia não fala, mas ela era de um povo desprezado, um povo que não fazia parte da comunidade de Israel. Uma coisa que a Bíblia deixa clara é que naquela época, quando você se referia a uma pessoa pelo nome da sua cidade, isso era um ato desonroso. Você estava dizendo que aquela pessoa não fazia parte da comunidade de Israel, você não se importava com ela. E a Bíblia chama de mulher samaritana, para nós entendermos como os judeus realmente não tinham um contato. João não tinha um contato com aquela mulher, ele nem queria aquilo. Ele era um judeu fervoroso. Para ele era samaritano, ele era judeu, acabou ali. Jesus vira para ela e fala: dá-me. Voltando aqui, versículo 7. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E isso começa a intrigar aquela jovem. Não sei se ela era uma jovem ou uma senhora, não sei, mas aquela mulher, ela fica intrigada. Ela fala: como você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Então Jesus ali começa a quebrar o paradigma religioso. Jesus começa a mostrar para ela que ele vai além da religiosidade. E isso desperta uma curiosidade na vida dela. Ela fala: pô, como que você, de um povo que nem conversa com o meu, pode me pedir água? E eu não vou ler a história inteira, porque não é isso que Deus quer ministrar. Mas Jesus, ele fala para ela que poderia dar água da vida, se assim ela quisesse. E ela, eu imagino um ser humano como nós, simples e sem conhecer a palavra. Ela olha para ele, imagina olhando para ele e fala:
E a mulher, ela fica intrigada com aquilo. Ela fala: pô, como esse cara me oferece uma água melhor do que a minha, só que ele está me pedindo água? Jesus faz um conflito na mente daquela mulher, porque ele chega e pede água, e ele fala: que eu tenho para te dar é melhor do que você tem para me dar. E aquela mulher, ela fica confusa. Se nós lermos o versículo 11, diz assim, ó: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Eu quero que fique bem claro que a partir do momento que essa mulher começou a conversar com Jesus, algo começou a gerar no espiritual dela, porque ela olhou para ele, viu que ele não tinha balde, mas em nenhum momento ela duvida que ele pode dar água viva para ela. Ela não fala de onde, como será essa água, como você tirará. Ela só pergunta: como que você vai pegar aí do poço, se você não tem balde? E aí ela já começa a indagar: é você maior que Jacó, que é o nosso pai? É você maior que Jacó, que deu esse poço para a gente? Você pode me dar uma água melhor que tem nesse poço? E Jesus, no versículo 13, responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E naquele momento a mulher não entendeu, ela não reconheceu Jesus, ela não sabia quem era Jesus, mas algo moveu o espiritual dela. E ela disse no versículo 15: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher disse: Deus, Senhor, moço, me dá dessa água, eu quero beber disso, eu não quero mais voltar aqui, eu não quero mais ter sede, eu não quero ter que trazer água para minha casa todos os dias para saciar as minhas necessidades, porque ali ela tinha necessidades básicas de higiene, na alimentação, ela precisava daquela água. Só que aquilo intrigou ela, falou: eu quero essa água, eu não quero mais voltar aqui para buscá-la. E Jesus, como todo mundo conhece essa passagem, ele pede para aquela mulher chamar o seu marido. Jesus, como Deus, conhecia aquela mulher antes dela nascer, e ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E ele fala: disseste bem, já tiveste 5, e esse você não é o seu marido. Olha que interessante que age no mundo espiritual. Simples palavras trocadas entre ela e Jesus, ela já conseguiu. O coração dela se quebrantou diante da glória de Deus, e ela o reconhece como alguém superior. Ela diz: Senhor, no versículo 19, vejo que és profeta. Neste momento a mulher já não via Jesus como um simples judeu, ela o viu como profeta, por 2 motivos: ele sabia da sua vida, e o outro motivo, os profetas de Israel geralmente não eram pessoas religiosas como os judeus, não tinham aqueles rituais, eram pessoas que com certeza iriam em povos considerados impuros para falar do amor de Deus, assim como fez Elias, assim como fez outros servos do Senhor que saíam da comunidade de Israel para falar do amor de Deus para outros povos também. Então naquele momento ela reconheceu Jesus como um ser diferente. Ela disse: ele é um profeta, ele conhece a minha vida e ele veio aqui falar comigo, ele saiu da Judéia, ele veio aqui falar comigo. E nesse momento é uma parte muito interessante. Ela, diante de um profeta, que ela considerava um profeta, ela diz no versículo 20: nossos pais adoraram este monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que me chama a atenção nesse versículo é que, descobrindo ela estar diante de um profeta, a primeira questão que ela levanta é algo espiritual, é algo: como eu posso adorar a Deus? Será que se nós estivéssemos diante de um profeta, a nossa pergunta seria espiritual? A nossa dúvida seria sobre algo do reino? Ou nós perguntaríamos: quando eu vou ganhar um carro novo? Quando eu vou ganhar uma casa nova? Quando eu vou casar? Será que a nossa pergunta seria: como eu posso te adorar? Qual é o lugar onde eu devo adorar o meu Deus? Será que se nós nos deparássemos com alguém que nós reconhecêssemos ainda a soberania de Deus naquela vida, nós o indagaríamos sobre algo espiritual, como fez essa mulher? Ou será que realmente esse encontro que ela teve com Jesus foi um encontro que mexeu, que ela permitiu que mexesse no seu interior, para que ela reconhecesse que ele não era apenas um profeta,
que Ele era o Deus Criador. E aqui Jesus mostra a ela que não é no templo de Jerusalém, não é nos montes onde os samaritanos adoravam, porque como os judeus não conversavam com os samaritanos, eles proibiam que os samaritanos adorassem dentro do templo. Então apenas os judeus puros, entre aspas, que fossem descendentes de judeus, poderiam adorar ali. Os samaritanos foram excluídos. Então os samaritanos começaram a adorar, fizeram um templo de adoração para o Senhor, porque eles adoravam também o mesmo Deus, mas eram excluídos dos judeus. Então ela diz: vocês dizem que em Jerusalém a gente adora aqui no monte, onde que eu devo adorar? E Jesus explica para ela que não é em um templo construído por mãos ou em qualquer outro lugar. Sim, os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. E ao dizer isso, no versículo 25, a mulher já não tinha mais dúvida. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier nos anunciar tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Isso é muito interessante, porque em pouquíssimas passagens Jesus se denomina o Cristo. Jesus pouquíssimas vezes saiu isso da sua boca. As pessoas o diziam, mas ele confessar que era o Cristo foram poucas. E quando a mulher, ele percebeu que aquela mulher reconheceu algo diferente nele, ele permitiu que ela conhecesse um pouco da sua glória. A partir do momento que uma mulher ali rejeitada pela sociedade, talvez rejeitada pelas mulheres que buscavam água, porque ela foi buscar sozinha, ela não esperou o tempo que todas de costume iam buscar. Talvez ela era rejeitada por aquelas mulheres, talvez ela era uma pessoa que ninguém gostava dela, por isso ela foi sozinha, um horário que ela sabia que não ia ter ninguém ali. Só que o Messias tinha marcado o encontro, e por algum motivo que só o Pai sabia, que era o que nós vamos ler depois que aconteceria, ele se revela como Cristo, como aquele que foi prometido a Israel desde a criação do mundo para salvar a humanidade. E agora que nós vamos entrar no que Deus quer falar, porque a Bíblia continua dizendo que os discípulos, eles se maravilharam, porque foi nessa hora que eles chegaram. E eles, aqui diz se maravilharam, mas eu acredito que eles ficaram espantados. Maravilhados eu levo para o lado mais de espantado. Primeiro, Jesus estava falando com uma mulher, e um judeu, em toda a sua religiosidade e fervorosidade na fé, não conversava sós com uma mulher, porque ele poderia cair em pecado, poderiam surgir boatos. Então o judeu que prezava pela lei de Moisés nunca conversaria sós com uma mulher. Esse é o primeiro ponto, Jesus estava conversando a sós. Segundo ponto, Jesus estava conversando com um samaritano, e os discípulos não entendiam aquilo. Como o mestre pode estar conversando com ela? Só que a Bíblia fala no versículo 27, e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Então eles não tiveram a coragem de indagar a Cristo, porque ele estava falando com ela. E o versículo 28: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amados, se você analisar essa passagem, é algo espetacular. Uma mulher antes rejeitada pela sua família, pela sua casa, pelo seu povo, uma mulher que sem pretensão alguma vai tirar água, e no momento ela é intrigada com questões religiosas, ela é intrigada por Cristo com questões físicas, porque ele disse que daria uma água da vida sem ter nenhum balde. E a partir do momento dessa conversa, desse relacionamento, desse encontro que ela teve com Jesus, a Bíblia fala no versículo 27, 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ela simplesmente saiu correndo. Ela saiu correndo, e uma mulher antes rejeitada, depois de encontrar a Cristo, uma pregadora da palavra de Deus. Depois de uma conversa com Jesus, essa mulher se torna em uma pregadora da palavra de Deus. Uma mulher que corre a uma cidade onde ela era mal vista
interessante é que os seus discípulos, essa multidão de pessoas, eles vão até Jesus. Onde eu quero chegar esta noite, amados? Talvez nessa multidão existiam pessoas que queriam zombar daquela mulher. Às vezes pessoas se levantaram e falaram: vamos lá ver esse cara, essa mulher está ficando louca. Quem que ela acha que esse cara é? Se ela acha que ele é o Messias, vamos até lá para que nós possamos zombar dela, para que nós possamos olhar no rosto dele, ver que ele não é ninguém e mostrar para ela que ele não é ninguém. Talvez foram pessoas curiosas, e tenho certeza que pessoas foram tocadas a estarem ali também. Mas eu quero que você entenda que nessa chamada foram diversos tipos de pessoas. Não foram todos que creram no que ela disse. Muitos curiosos, eu tenho certeza, foram até Jesus. E naquele momento, os discípulos oferecem comida, e Jesus começa a falar que o que ele tem para comer não é uma comida física, é algo espiritual, é algo que Deus, é fazer a vontade de Deus, esse é o alimento para ele. E no versículo 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Amados, uma mulher rejeitada depois de um encontro, não foram dois, foi um encontro, uma conversa, ela ganha multidões para Jesus, porque o versículo diz: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, através da palavra daquela mulher, eles creram. E eu quero, com uma palavra de confronto, indagar você. Você tem questionado alguém? Nós, como igreja, temos ido aos nossos povos, aos nossos familiares, e questionado algo a respeito de Cristo, como ela fez. Ele me disse: tudo que eu tenho feito, porventura ele não é o Cristo? Ela questionou algo milenar, algo que aquele povo tinha na cabeça há milhares de anos. Desde quando Deus falou para Moisés que iria mandar o Messias, isso era questionado dentro do povo de Israel. E aquela mulher o confronta, porque ela tinha conhecido o Messias, ela sabia quem era o Messias, e ela chega para aquele povo e o confronta: eu conheci uma pessoa que sabe tudo da minha vida, ele não é o Cristo. E isso intriga aquela multidão, isso deixa aquela multidão talvez perplexa, e fala: essa mulher está falando besteira, vamos lá. E o interessante dessa passagem é que a multidão se desloca. Curiosos ou não, a multidão sai da cidade e vai ao encontro de Jesus. E o que eu quero dizer, o que Deus quer chegar nessa noite, é que um encontro com Jesus basta. Se a sua vida continua da mesma forma, amado, se a minha vida continua da mesma forma, será que nós tivemos um encontro com Cristo? A Bíblia é bem clara que um encontro mudou a vida de uma mulher. E quando a multidão se desloca da cidade para ir até onde Jesus estava, eles também creram. Passaram de incrédulos, curiosos e zombadores a crentes, pessoas que acreditaram e viram a glória de Deus em Jesus. Será que nós nos encontramos com Jesus? Será que vir na igreja basta? Será que ouvir o que eu estou falando vai mudar a sua vida? Ou será que é necessário você se levantar e ir até Jesus? Ou será que é necessário nós nos levantarmos como pessoas curiosas talvez, mas querendo conhecer aquele que tem sido pregado durante séculos? Quero que essa palavra fique no seu coração. No versículo 40 diz: indo pois ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Então o que a Bíblia nos fala?
que os samaritanos deixaram a sua casa, deixaram o seu povo, a sua cidade, e foram para um lugar ali próximo, onde ficava o poço de Jacó. E ao se encontrarem com Jesus, segundo a palavra daquela mulher, eles creram, porque eles viram em Jesus. Foi um encontro com Jesus, e isso bastou para que eles crescem na palavra daquela mulher, encontrando-se com Jesus. E eles pedem para Jesus, ou seja, eles não querem deixar a presença do Senhor. Isso é muito forte. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, Ele me indagou muito: será que eu teria me encontrado com Ele? Será que uma única vez na minha vida eu me encontrei com Jesus? Será que eu me encontrei? Será que você se encontrou? Mudar a sua atitude. Eu era bravo, hoje eu sou bonzinho. Isso não significa que você se encontrou com Jesus. O que mostra que essa mulher realmente se encontrou com Jesus é que ela saiu correndo para pregar a palavra. Ela conheceu um reino tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, que não conteve guardar para ela. Ela teve que correr e contar para todo o seu povo. Será que nós temos falado do amor de Deus? Amado, se você vem na igreja para receber a palavra para você, me desculpa, você está perdendo o seu tempo. A palavra do Senhor diz, e o verdadeiro evangelho é: ide e pregai a toda criatura. Se nós não pregamos, nós vivemos uma religiosidade vã. Essa é a verdade. Se nós não nos encontramos com Cristo a ponto de querer falar para todos que nós encontramos que Ele é o Messias, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós não nos encontramos com Jesus. Porque no momento que essa mulher se encontrou, ela se transforma numa pregadora. Eu não estou dizendo que vocês vão ter que vir aqui e pegar o microfone. Eu estou dizendo que você, na sua casa, os seus amigos, o seu vizinho, os seus colegas de trabalho, colegas de classe, ali você vai ser um pregador, através das suas palavras e das suas atitudes. Se nós não fazemos isso, nós não conhecemos a Cristo. Porque o reino de Deus é algo tão maravilhoso, é algo tão grande, é algo tão supremo, que nós, seres humanos, não nos contentamos em guardar isso para nós. É algo que vai além do nosso raciocínio, além da nossa limitação humana, e nós queremos que aqueles que estão ao nosso redor também sintam e também conheçam, e um dia possam fazer parte deste reino. E isso só acontece quando nós abrimos a nossa boca e dizemos: ei, eu conheço uma pessoa que sabe tudo da sua vida. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então nós chegamos no versículo que começamos, que diz, 42: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então aqui, amados, a multidão, depois de ficar 2 dias na presença de Deus, imagine dessa forma, ficaram 2 dias de contato direto com Deus. Eles viram para a mulher e falaram assim: já não é pelo que você falou. No começo, no versículo que nós lemos, no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos da cidade creram nele pela palavra da mulher. Eles, através da palavra dela, foram até Jesus e creram na palavra dela. Depois de 2 dias de conversa com Jesus, de comunhão com Deus, eles dizem: já não é mais pela sua palavra que nós cremos, mas porque nós o temos ouvido. Isso, amados, mostra o que? Intimidade. Eles precisaram de 2 dias de convivência com Deus, de convivência com o Messias. Você acha que é muito? Quantos crentes estão há anos na igreja, sentados, e nunca tiveram um encontro com Deus? Quantos de nós vivemos de experiências alheias, experiências de terceiros, e não nossas próprias experiências com Deus? A multidão se chegou até Jesus, e Jesus, através do seu testemunho, da palavra viva,
fez com que eles acreditassem na pregação daquela mulher, mas precisou ter comunhão, precisou ter intimidade, precisou ter contato para que eles reconhecessem que Jesus era o Cristo, não pelo que ela falou, mas porque eles viram e ouviram Jesus falando. Quantos que vão de nós ouvindo uma palavra como essa, vamos voltar para nossas casas e tudo vai continuar na mesma? Quantos de nós não temos curiosidade, como a multidão teve, de ir até Jesus e conhecê-lo? Quantos de nós aqui estão satisfeitos em achar que conhece Jesus só de ouvir as pessoas que vêm aqui à frente? Quantos de nós? Quantos de nós não temos a coragem de se ajoelhar, de ler a palavra e de questionar a Cristo como ela fez? Ela questionou Jesus, ela falou: como que você pode me dar a água da vida? Ela não simplesmente ouviu aquilo e aceitou. Quantos de nós aqui aceitamos tudo que é falado aqui em cima, sem nem mesmo questionar? Isso é muito sério. O questionamento gera sabedoria, gera curiosidade que nos faz buscar sabedoria, nos faz buscar uma resposta para a nossa dúvida. Quantos de nós temos vivido apenas o que é falado aqui em cima? Durante anos da minha vida eu vivi assim, vivendo experiências de terceiros. Eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Eu só ouvia falar e contava experiências de terceiros. Quantos de nós aqui nunca ouvimos a voz de Deus? Quantos crentes de anos estão dentro da igreja e nunca ouviram a voz do Senhor, nunca se achegaram até o Senhor? É isso que o Senhor está falando essa noite, amado. É necessário um passo, é necessário uma caminhada. A multidão teve que deixar o seu comodismo. Vamos trazer agora para o mundo espiritual o seu comodismo religioso, para irem até Jesus e questionarem, vê-lo falando, ouvirem Jesus falando, até eles chegarem no ponto de dizerem: já não é mais pelo que você falou, nós o ouvimos. Nós o ouvimos. O Senhor quer falar nos nossos corações, mas nós não temos saído do nosso comodismo, nós não temos deixado a nossa comodidade para ouvir a voz do Senhor, nós temos nos contentado com aquilo que é pregado. Amado, chega, não aceite tudo que eu estou te falando, não. Questione, isso vai trazer sabedoria para você. Busque na Bíblia, isso vai trazer sabedoria, isso vai te trazer intimidade, conhecimento. Se você não se levantar e querer conhecer a Deus, você está vivendo em vão, porque você não teve encontro com Ele. Crentes de 20 anos de banco, nunca exerceram um ministério na presença de Deus. Amados, tenha misericórdia. Se nós não somos capazes de amar a Deus a ponto de querer fazer algo por Ele, fique em casa. Não tem motivo algum estar na igreja se você não tem vontade de fazer algo pelo Senhor. É porque você não conhece a Deus. Viver do que é falado aqui é muito fácil, é cômodo. Viver do que é falado aqui, ou pelo menos achar que vive, é fácil. Agora, pegar a palavra do Senhor e buscar aqui, viver de acordo com a vontade do Senhor, isso ninguém quer. Ninguém quer, são poucos os que querem. E Jesus essa noite está nos convidando para uma intimidade, para uma vida nova, para um encontro, mas isso é necessário querer. A multidão quis, se achegou até Jesus. Uma conversa com uma mulher fez uma pregadora de almas. Então talvez, se o encontro com o Senhor não te fez um pregador, talvez pela curiosidade você vai recebê-lo como Salvador. Você vai recebê-lo e reconhecer que Ele é o Messias. Esse é o princípio do Evangelho: reconhecer a Cristo como Filho de Deus, enviado para morrer pelos nossos pecados. Falar da boca para fora é muito fácil. Temos que viver isso. Temos que viver intimidade. Intimidade, é isso que o Senhor quer ministrar nessa noite. Sermos íntimos do Senhor, não viver o que os outros falam. Não viva, amado, não se contente com o que é falado aqui. Repito, tenha suas próprias experiências com Deus.
quarto, busque na sua casa, ter experiência com Deus, busque um encontro. Diga: Senhor, eu quero um encontro. Eu digo que um encontro é suficiente para mudar toda a sua história. E você sair talvez de uma pessoa rejeitada para uma grande pescadora e um grande pescador de almas, que vai até cidades que são consideradas imundas, até os povos que são considerados sujos, para dizer: ei, eu conheço uma pessoa que sabe toda a sua vida e ela quer entrar no seu coração. Amém, igreja? Que isso seja gerado no coração de vocês. É isso que o Senhor ministrou no meu coração durante esses dias. E quando eu tive a oportunidade por parte da pastora e do pastor de trazer essa palavra, eu não pude rejeitar, porque o Senhor falou tão forte no meu coração que precisava falar isso. E eu peço em oração que o Senhor gere no coração de vocês, para que vocês possam falar isso para outras pessoas. Não acreditem no evangelho centrado em você, o evangelho egocêntrico. Você não é o centro das atenções, Ele merece ser adorado, Ele merece ser exaltado. Então, que você, ao receber essa palavra, pregue o evangelho do Senhor. Glória a Deus. Pregue a palavra do Senhor. Pregue. O evangelho não é para você. O evangelho não é para sua casa, para você ganhar um carro. O evangelho não é para você ter um casamento bom. O evangelho é para Ele. É para Ele ser reconhecido. É para Ele ser aceito e não para nós. Se nós viemos até a igreja para receber a palavra e ir embora, fique em casa. Não venha mais, está perdendo o seu tempo. Nós devemos vir à igreja, primeiro, para adorá-lo e dar o louvor que é devido a Ele. Segundo, receber o que é pregado para pregar. É você ser cheio, receber do alimento para repartir o pão. Esse é o intuito de estarmos aqui. E se você não está assim ainda, se você ainda vive um evangelho egocêntrico, ou você ainda não teve um encontro com o Senhor, eu te digo que esta noite o Senhor marcou um encontro com você. E como está escrito na palavra, era necessário que ele passasse por Samaria, porque Deus sabia que ao passar ali teria uma mulher, e essa mulher ganharia multidões, e as multidões o reconheceriam como Deus. Eu te digo que é necessário que o Senhor passe nessa igreja essa noite, porque eu tenho certeza que aqui levantarão pregadores e pessoas dispostas a dar a cara a tapa para pregar o evangelho e ganhar multidões em nome de Jesus. Não para esta igreja estar lotada, não estamos pregando igreja, e sim o evangelho de Deus, salvar vidas e popular o céu, encher o céu de almas, para que o inferno fique bem vazio, bem triste, em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem para esta noite. O Senhor quer derramar intimidade para começar a pregar lá fora. Tem que começar dentro de nós. Tem que ser como essa mulher que ouviu, indagou, questionou aquilo que o Senhor dizia para ela, até o ponto de ela não ter mais o que falar. Ela reconheceu: esse cara é diferente, esse cara é o Cristo. Deixa eu sair correndo, porque eu preciso contar isso. Ela precisava. Ela simplesmente falou: como que eu vou esconder isso do meu povo? Eu preciso contar para eles que eu encontrei alguém que é maior que Jacó. Eu encontrei alguém que é maior do que Davi. Eu encontrei alguém que sabe da minha vida. E ela correu, pregou para multidões. E eles foram. Talvez, se você não crê no que é pregado, eu te convido a ser curioso. Eu te convido a querer zombar disso, porque o Senhor vai te pregar. Basta você ouvir a voz dele uma vez sequer, que a sua vida é transformada. E o que eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês e da minha vida esta noite é que nós não conheçamos a Cristo de ouvir falar, mas de viver com Ele, em nome de Jesus. Pois o tema dessa mensagem é conhecer é mais do que ouvir. Então que você não se contente com o que você está ouvindo esta noite, busque conhecê-lo. Como aquela multidão não se contentou com a palavra daquela mulher, eles disseram: eu quero ver, eu quero ir até ele. Que assim seja você.
Deus. Precisamos conhecer a Deus, diz a Bíblia, e prosseguir em conhecê-lo. Que nós possamos deixar de lado essa religiosidade que nos faz ficar sentados aí no banco, ouvindo, arregaçarmos as nossas mangas, pegar o arado e trabalhar para o Senhor, porque o fim está próximo. O fim está próximo. E o que nós fizemos? A Bíblia fala que nós vamos receber de acordo com as nossas obras o nosso galardão no céu. O que nós fizemos? Eu brinco muitas vezes com o pessoal aqui que talvez eu teria vergonha se vamos imaginar que no dia do juízo fizesse uma fila e Deus fosse chamando e a gente ouvisse Ele falando com cada um. Imagina se Paulo estivesse na sua frente. Imagina se Paulo, na hora que chegasse diante do juiz, ele arrancasse a sua camiseta e dissesse: ó, essa chibatada aqui foi porque eu preguei o seu amor em tal cidade. Esse furo que eu tenho aqui foi uma lança que me enfiaram porque eu preguei a tua palavra. E mostrar o seu corpo todo retalhado porque ele sofreu pelo Evangelho. O que você pensaria neste momento? Você chegaria diante de Deus e ia falar o quê? É de sentir vergonha, mano. É uma palavra que nos faz sentir vergonha. O que nós temos feito? Ouvir é fácil. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, você se levante para conhecer e fazer algo pelo reino do Senhor. Imagina você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu pedi uma casa para o Senhor e o Senhor não me deu. E Paulo ali mostrando todas as suas feridas, Pedro mostrando todas as suas feridas, dizendo: eu fui aprisionado tantas vezes, eu fui cuspido, eu fui expulso do meu povo, eu fui humilhado, mas eu preguei a tua palavra. E nós aqui temos a liberdade no nosso país de pregarmos abertamente a palavra do Senhor. E nós vivemos um evangelho mentiroso, que é um evangelho que diz que nós vamos receber algo. Você vai receber sim, amado. Deus tem o melhor para a sua vida, não tenho dúvida disso. Mas não se apegue a isso. O que você tem para receber é a salvação. Busque, pois a salvação e o reino de Deus é conquistado à força. Busque isso. Não se acomode, que essa palavra, em nome de Jesus, assim como me incomodou quando o Senhor ministrou no meu coração, te incomode. E eu profetizo que você vai perder noites de sono. Isso é uma profecia, amados. Enquanto você não se levantar a bunda gorda da cadeira e buscar conhecer a Deus, eu profetizo que se você não fizer isso, você vai perder noites de sono, porque o Senhor vai te incomodar a conhecê-lo e a buscá-lo, para que você possa sim ganhar almas e ser um pregador da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra fique ministrada no seu coração essa noite. E eu convido você que quer conhecer a Deus, quer ter um único encontro com o Senhor, para ser transformado, para poder transformar. Guarda essa frase: para você transformar, você tem que ser transformado. Então sempre que você acordar, diga: me transforma para transformar. Amém? Se você quer isso, se você quer ser transformado para transformar, eu te convido a ficar de pé e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, como um dia o Senhor marcou um encontro com aquela mulher que foi suficiente para que ela fosse transformada e multidões aceitassem o Senhor, não pela palavra dela, mas porque eles buscaram te conhecer. Eu peço, vem neste lugar, gere intimidade em nossos corações. Deus, nós cansamos de viver uma religiosidade, cansamos de viver aqui
sua igreja neste momento. Tenha um encontro, um sequer. Eu sei que é suficiente. Eu sei e creio que é suficiente, ó Messias, para mudar a história da tua igreja. E é para isso que eu oro. Que não seja a minha oração que faça isso, mas o seu poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos nos acheitar, sair do nosso comodismo e conhecer o Senhor, não de ouvir falar de Deus. Não queremos mais, nos dá intimidade, nos dá, Senhor, experiências. Nós queremos experiências, nós queremos não ouvir falar que o Senhor abre os céus, nós queremos ver os céus abertos. Nós não queremos ouvir falar que o Senhor faz andar sobre as águas, nós queremos andar sobre as águas. Nós não queremos viver de experiências alheias. Não queremos que a nossa fé se baseie naquilo que o Senhor fez em outras pessoas. Não queremos. Aquela mulher nem te conhecia. Eu não quero que a minha fé se baseie na vida que a minha mãe tem. Eu não quero que a minha fé se baseie naquilo que eu ouvi durante toda a minha juventude de pastores ou de outros.